Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do cursinho de Matemática 2. Hoje falaremos sobre troncos, inscrição e circunscrição de sólidos, para realmente fechar essa matéria de geometria espacial, né? Então, vamos começar. Primeiramente, iniciar por troncos, né? Que em geometria chama-se tronco a uma fatia seccionada de um sólido geométrico, seja um prisma, uma pirâmide, um cilindro ou um cone, por um plano que não intersecta as bases, ou a única base, no caso da pirâmide e do cone, né? Em outras palavras, podemos falar que o tronco da pirâmide é o sólido formado por uma secção transversal em uma pirâmide. A secção transversal é o corte feito por um plano paralelo à base da pirâmide. Então, vocês podem ver aqui, tem três exemplos, né, de troncos. Aqui é a pirâmide hexagonal, que com esse plano aqui, né, essa secção que foi formada vai formar esse tronco aqui. Aqui é um outro exemplo, mas nesse caso o tronco de uma pirâmide pentagonal. E aqui um exemplo do tronco de um cone. Vale salientar que também o tronco ele pode ser em outros sólidos geométricos, né? Como aqui diz, com prisma, um cilindro. Só que depende muito, sabe? Porque, por exemplo, se for um prisma ou um cilindro reto, não vai existir isso de tronco. Porque se você faz uma secção transversal em um cilindro ou um prisma reto, é só como se tu tivesse uma outra parte, sabe? Um outro cilindro ou um outro prisma. Não gera realmente um tronco, como aqui vocês podem ver nessa pirâmide, nessa ou até mesmo nesse cone aqui. Então, realmente vamos abordar só nessa parte de pirâmide e de cones. Passando, né? Falar primeiro dos troncos de pirâmide. Ao fazer essa secção, você percebe que você vai ter o tronco e vai ter uma pirâmide menor. Então, por meio disso, como você tem essa pirâmide menor e ainda consegue analisar a pirâmide grande, né, como se fosse juntando os dois pedaços, você pode usar teorema de Tales. É questão realmente de fazer uma comparação, de usar a regra de 3 para poder, por exemplo, ver a altura, de calcular a altura do menor com base no maior, calcular a aresta, coisas desse tipo. Ou até mesmo, se você quiser, calcular o volume. Vocês podem ver aqui, tem uma equação aqui, né, que é o volume do tronco. Por meio dela, você pode chegar ao valor do volume do tronco, né, que aqui, como é uma pirâmide, dependendo da área da base, né? Vocês podem ver que na equação não tem variáveis utilizar a área da base menor, que é no caso a base menor que é gerada, e assim por diante. Porém, eu acho que não é tão usual essa equação, certo? Tem muita questão de e se. Então, por isso que eu acho que o jeito mais fácil de você calcular o volume de um tronco de uma pirâmide é por meio mesmo de calcular o volume da maior, né? Aqui tinha antes de você fazer uma secção transversal. Aí calcular o volume da menor, que foi obtida após o corte, né? Após a secção transversal. E daí subtrair uma da outra, porque o que vai sobrar é realmente o valor do volume do tronco. Acho bem mais fácil e bem mais tranquilo de se calcular. Caso você não tenha um valor de uma altura, então da aresta dessa pirâmide menor, basta realmente apenas usar a regra de 3 e vai chegar. Aí vai poder descobrir a altura ou então a aresta, né? Caso seja preciso. Depois é só fazer o cálculo de volume e fazer essa subtração da maior com a menor e você vai ter o volume de um tronco da pirâmide. Passando para o cone, também segue a mesma linha de raciocínio anterior, certo? Vocês podem ver também tem uma dedução de uma fórmula para calcular o volume do tronco. Só que como aqui o cone, diferente da pirâmide, né, que a pirâmide pode variar a área da base, o cone, a área da base é sempre a mesma, certo? Utilizando o raio. Vocês podem ver aqui, né, que aqui é a equação da pirâmide, porém daqui para baixo já vai se alterando para realmente ser algo do cone. Vocês podem ver aqui usando o raio maior, raio menor, e assim poder calcular o volume do tronco. Porém, da mesma coisa que eu disse sobre a pirâmide, eu também acho para o cone. E você não precisa realmente utilizar isso aqui. Você pode calcular o volume da maior, né, do cone maior, e subtrair do volume do cone menor. E assim você também vai conseguir o volume do tronco do cone, certo? Eu acho bem mais intuitivo e mais fácil de lembrar. É realmente algo que você consegue deduzir na hora. Não tem tantas dificuldades. Como talvez você tenha mais dificuldade em lembrar de uma fórmula dessa. Pode ser mais prática, né? Assim, só ter a fórmula e pronto. Porém, eu acho que não vale a pena decorar uma fórmula como essa, e sim utilizar realmente da semelhança, né? Uma regra de 3. Agora passando para inscrição e circunscrição. Uma figura inscrita ou circunscrita em termos intuitivos e com algumas exceções é aquela que está cercada e se encaixa perfeitamente dentro de uma figura geométrica.
Podemos falar que um sólido A está inscrito de um outro sólido B, quando A está dentro de B. Por outro lado, quando um sólido B circunscreve um sólido A, dizemos que o B engloba A. Vocês podem ver, eu também trouxe aqui 3 exemplos, né? E pode ver que isso de inscrição e circunscrição depende muito de como você quer falar. Por exemplo, essa esfera ela está inscrita dentro desse cone. Mas você também pode falar que o cone está circunscrito nessa esfera, sabe? Então, tanto inscrição quanto circunscrição servem para os dois. Basta apenas do jeito que você quer falar. Olha aqui, mas nesse exemplo aqui também, ó. A esfera está circunscrita nesse cone. E esse cone está inscrito na esfera. Então, sempre vai ter os dois exemplos, sempre vai ter as duas definições dentro de um exemplo. Basta apenas como você vai falar e como você vai olhar para o exemplo. Passando para não deixar apenas vago, né, a ideia de circunscrição e inscrição, trazer alguns exemplos e ver algumas coisas que você pode tirar observando esses exemplos. Esfera e cubo, esfera e tetraedro regular, cilindro e cone, cilindro e esfera e cone reto. Passando aqui, né, agora, vou começar os exemplos. Primeiro, a da esfera inscrita no cubo. Essa é bem simples, certo? Como vocês podem ver, tem uma esfera dentro de um cubo. Isso vai dizer o quê? Que temos aqui, né, o diâmetro da esfera, que representa 2R, porque o raio é R, então o diâmetro vai ser 2R. E temos a aresta do cubo. Então a gente pode definir que a aresta desse cubo vai valer 2 vezes o raio da esfera. Ou, se preferir, que o raio vai ser igual a metade da aresta. Certo? Bem simples. A esfera sempre vai estar muito presente nos exemplos, porque é o mais utilizável em questões do Enem, principalmente. E alguns são até bem simples, como esse, por exemplo. É uma definição bem simples e prática. Passando agora para o contrário, né, que é a esfera circunscrita no cubo. Realmente tem um cubo dentro da esfera. E a gente pode tirar 3 coisinhas disso. A primeira é que, olhando a diagonal da base do cubo, a gente pode chegar a essa equação aqui, né, que é um teorema de Pitágoras simples, que vai ter a aresta aqui, e essa é outra aresta, que as duas representam A, e vai formar um triângulo retângulo com o diâmetro da base do cubo. Então, colocando ao quadrado, né, usando o teorema de Pitágoras, vamos chegar aqui a diagonal da base, né, diagonal da área da base do cubo é igual a raiz de 2, fazendo os cálculos. Segunda coisa aqui, a diagonal do cubo, presta atenção, agora é do cubo, não é apenas da base do cubo, é do cubo mesmo, como vocês podem ver essa linha passando aqui, essa diagonal passando no meio do cubo. Usando o teorema de Pitágoras também, olhando tanto para a diagonal da base, né, que vocês podem ver que a gente já calculou, né, a diagonal da base do cubo, quanto a aresta do cubo, como se fosse, por exemplo, aqui a diagonal na base aqui, e aqui a aresta, certo? Usando o teorema de Pitágoras também, a gente chega que a diagonal do cubo é igual a raiz de 3. E a terceira coisa que a gente pode aferir sobre isso é que a diagonal do cubo, que é igual a raiz de 3, é igual a 2R. Por quê? Porque, observe, ó, isso aqui, daqui até aqui, também, além de ser a diagonal da base, da diagonal do cubo, também é o diâmetro da esfera, certo? Porque ó, passa pelo centro, e como do centro até aqui é raio, e do centro até aqui é raio, é 2R, né? Então, por isso que o diagonal do cubo é igual a raiz de 3 e é igual a 2R também. Logo, a gente sabe que o raio da esfera, nesse caso, né, nessa situação de esfera circunscrita no cubo, vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Aí, mudando agora o exemplo, né, para tratar de esfera inscrita no tetraedro regular. Para falar dessa, a gente tem que lembrar de um exemplo não, de uma definição sobre o tetraedro regular. Porque nele, ó, a soma das distâncias de um ponto interior, as 4 faces, é igual à altura do tetraedro. Ou seja, se pegar 4 pontos interiores aqui e eu olhar a distância deles somar, vai ser igual à altura do tetraedro. Isso é realmente uma definição do tetraedro regular que a gente tem que utilizar aqui. Né? Sabendo essa definição agora, a gente pode aferir também que esses 4 pontos, né, aleatórios que a gente pode pegar dentro do tetraedro, eles vão ser igual a raio, porque, ó, como você pode ver, né, raio da esfera, porque qualquer ponto do centro da esfera até uma outra parte é igual a raio. Então, se pegar 4 pontos, eles vão representar o raio também, a distância até o centro. Então, a gente afere que cada um deles é igual ao R, igual ao raio da esfera, né?
Fazendo isso, fazendo uma soma igual está aqui, a gente tem que 4R igual a H. E aferindo, então a gente tem que o raio da esfera vai ser igual à altura do tetraedro regular sobre 4. Né? Também meio simples assim, você tem apenas que lembrar dessa definição de tetraedro regular e que é tranquilo. Passando agora para o contrário, que é esfera circunscrita no tetraedro regular. Nesse caso, o tetraedro vai estar dentro da esfera. Aí você observa que muda um pouquinho, né? Porque agora o raio, esse raio aqui, né, da esfera, ele não compreende todo o tetraedro, porque fica até só aqui o centro, e fica esse espacinho até o final para fechar a altura. Então, a altura do tetraedro, ele vai representar esse R maior, mais o Rzinho anterior, que a gente já tinha tratado, certo? Porque ele realmente que falava do centro do O até a face do tetraedro. Aí, usando a definição anterior que a gente encontrou, que R igual a altura sobre 4, a gente vai ter que R mais R é igual a H, né, como eu acabei de falar aqui. Então, substituindo uma dentro da outra, a gente tem que o R maior, o raio da esfera, vai ser igual a 3/4 da altura do tetraedro, certo? Passando mais uma vez aqui para o próximo exemplo. A gente tem o cilindro inscrito no cone, que não é tão simples assim de se ver, mas dá para perceber, que é mais uma questão de semelhança mesmo. A gente pegar aqui o cone, né, com o cilindro que está inscrito nele, e a gente observar algumas coisinhas, como por exemplo, aqui é a altura toda do cone. E essa parte aqui representa a altura menor, né, a altura que no caso é a altura do cilindro. Então, essa altura daqui até aqui vai ser a altura maior menos a altura menor, né? A altura do cone menos a altura do cilindro. Aqui também a gente tem a geratriz, né? Porque aqui é a geratriz do cone. Porque tanto o cone quanto o cilindro eles trabalham com geratriz, certo? Aí tem aqui a geratriz do cone, que é essa toda aqui, esse Gzão. Vai ter a geratriz desse cone menor aqui formado na parte de cima. E a geratriz dessa parte aqui de baixo, né? Que seria, não seria bem a geratriz, mas seria o Gzão menos G. Também aí tem valor dessa parte. E aí se a gente observar, formam-se três triângulos aqui, ó. Esse aqui, certo? Esse aqui, não maior, mas na parte superior. O triângulo todo, essa parte todinha aqui, que seria o triângulo maior. E esse triângulo menorzinho aqui embaixo. Ó. Vocês podem ver aqui nessa figura. Aí por meio dele, né, fazendo essa semelhança, trabalhando a semelhança, o teorema de Thales, né, entre o triângulo ADE e o triângulo ABC, né, que o ADE é esse aqui e o ABC é esse todo. A gente pode chegar a algumas conclusões aqui, por exemplo, usando o teorema de Thales, fazendo comparações, e daí obter alguma coisa que você queira, como altura maior, altura menor, ou então a geratriz, por exemplo, o raio do cone ou do cilindro. Então, por meio disso, realmente dessa observação, dessa semelhança de triângulo, a gente pode encontrar algumas coisas. Passando agora, a gente vai para exemplos mais tranquilos de novo, que é com a esfera. Como eu falei, que a esfera sempre vai ter um pouco mais de simplicidade e vai ser mais utilizado. Tem a esfera inscrita no cilindro, que é quando a esfera está dentro do cilindro mesmo. Nesse caso, tanto aqui quanto aqui vão ser cilindros equiláteros, certo? Todos iguais. E o cilindro equilátero, se vocês não lembram, é que tanto aqui, né, o diâmetro dele é 2R, quanto a altura dele é 2R também. Ou seja, é como se tivesse um quadrado aqui dentro dele, certo? Uma secção meridiana aqui, que seria um quadrado. Aí tem apenas que, realmente, aqui a altura do cilindro vai ser igual a 2R, baseado pela esfera, porque como é a esfera, o diâmetro da esfera vai ser igual a esse diâmetro aqui do cilindro, aqui também vai ser igual a 2R, porque ó, daqui até aqui também é 2R, então logo a altura do cilindro também vai ser esse 2R. Aí observando a esfera circunscrita no cilindro, né? O cilindro vai estar dentro da esfera agora. Aí tem uma coisinha bem simples mesmo, questão de teorema de Pitágoras de novo, que a gente tem que aqui é 2R, né? Esse diâmetro do cilindro. E a gente tem que aqui Rzão e Rzão, que é o diâmetro da esfera, não do cilindro. E a gente tem a altura. Então, por meio disso, a gente pode formar um teorema de Pitágoras, que vocês podem ver. Aqui tem tipo uma secção meridiana do cilindro, como eu falei. Aí aqui tem o valor de 2R, né? 2R pequeno. Aqui 2R grande. E aqui seria a altura. Pode ser o que a gente quer descobrir. Aí forma um triângulo retângulo
Então a gente pode fazer um teorema de Pitágoras. Aqui, por exemplo, o 2r grande ao quadrado igual a 2r pequeno ao quadrado mais h ao quadrado, certo? Então a gente pode descobrir um dessas variáveis por meio desse teorema quando a esfera estiver circunscrita no cilindro. Passando agora para o último exemplo, né, que é da esfera circunscrita no cone, que é quando o cone vai estar dentro da esfera, ou então, se preferir, a esfera vai estar englobando o cone. A gente vai ter a esfera aqui com altura h e a geratriz que representa por g, além do raio dela, né, da base desse cone, que é rzinho. Aí olhando de uma forma mais plana, assim, olhando como se fosse a secção meridional tanto da esfera quanto do cone, a gente vê que tem um triângulo e um círculo, ok? Mas aí, o que a gente faz? Bom, olhando, a gente tem até aqui, né, que até aqui vale h. Porém, se a gente alongar até o final, a gente também sabe que é 2r, porque é o diâmetro da esfera. E aí a gente passando de uma forma que fique melhor de visualizar, a gente vê que vai formar esse triângulo aqui, mais esse triângulo aqui, certo? Então a gente vai analisar tanto esse triângulo grande com esse triângulo aqui, quanto esse triângulo aqui com esse triângulo aqui, já que eles estão juntos, certo? Aí a gente pode formar uma semelhança de triângulos a partir disso. A primeira é que o G, aqui que vocês estão vendo, que é a hipotenusa desse triângulo aqui menor, vai estar para H, que é a altura desse triângulo menor, assim como 2R, que é a hipotenusa desse triângulo maior, está para G, que é a altura desse triângulo grande, ok? Aí, multiplicando em x, a gente tem aqui g ao quadrado, que o g é a geratriz do cone, é igual a 2RH, certo? É uma coisa que a gente pode aferir. A outra é que, ao observar esse triângulo aqui e esse outro triângulozinho menor aqui embaixo, a gente vai ter que o R ele vai estar para H, ok? Assim como o 2R menos H vai estar para esse Rzinho aqui. E aí, multiplicando em x, a gente vai ter que o Rzinho ao quadrado é igual a H vezes 2R menos H dentro do parênteses. E por aqui a gente termina a aula. Eu trouxe alguns exemplos, tanto de inscrição quanto de circunscrição. Aí vocês podem pensar, poxa, mas tem muita coisa para pensar, tipo, ficar decorando, lembrando. E não são só esses exemplos, né? Tipo, tem outros, por exemplo, teria a esfera inscrita no cone, que será a esfera dentro também, aí pode tirar algumas coisas. São muitas coisas, certo? Tipo, para você lembrar todos realmente é muito difícil. Então você não precisa realmente ficar tentando decorar, é mais você tentar praticar para ir se adequando, certo? Seus olhos irem somente ir lembrando de algumas formas de encontrar essas coisas assim, porque é mais realmente na análise mesmo da imagem e lembrando de alguns pontos ou de algumas definições que você vai conseguir encontrar a resposta de algumas variáveis, a resposta de alguma pergunta que foi feita, baseado mesmo na observação dos poliedros que você tem para utilizar. Então, eu encerro a aula por aqui. Espero que todos tenham gostado. Deixem um like se tiverem curtido. Se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!